Já estamos ao vivo. Vou soltar aqui a música. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Dando boa noite aqui, pessoal. Boa noite, pessoal, que está chegando. Já já vamos começar. Vão curtindo aí, Tim Vanessa, aos pés do monte. As dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as flores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi Já já vamos começar. teu falar me encantou. E seguir, Só mais um minutinho. Enquanto isso, vamos curtindo aí a música do Tim Vanessa, aos pés dos montes. minha dor serena. Tudo bem. Já estamos compartilhando. Podemos iniciar, Léo?
Então, eu separei aqui a nossa temática hoje. Vamos falar sobre a escala espírita, né, as diferentes ordens de espíritos, e eu escolhi aqui uma, um capítulo do livro Vigiar e Orar, do irmão José, é uma psicografia aí do Carlos Barcelli. O capítulo se chama Viver em Paz, né? Viver em paz, isso é muito importante. Então, o capítulo nos ensina o seguinte: não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies do compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante que te pareças. As coisas grandes surgem nas pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes. Contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Então, meus irmãos, vou pedir para a gente dar início ao irmão Leonardo Rocha para fazer a nossa prece de abertura e a gente iniciar a discussão. Léo, por favor. Tudo bem, boa noite a todos, né? Davi, todo o pessoal que está nos acompanhando e aqueles que virão futuramente. Vamos agora, então, fazer a nossa prece, né? Esse momento que a gente agradece, né? E entra em comunhão com a nossa fonte divina da criação, que é o nosso Deus, nosso Pai. E pedimos e agradecemos pela bênção do dia, pela oportunidade de viver, pelo dom da vida, principalmente pela essa oportunidade de ser autor de uma melhor vida, que somos nós que podemos optar por isso. Agradecemos, Pai, por todos os benefícios, tanta bondade que o Senhor faz por nós, nos dando saúde, discernimento, razão, com a família, amigos, trabalho. Te agradecemos por tudo, Senhor. Assim como o nosso querido Senhor Jesus, esse trabalhador amigo inigualável, que não para um segundo incessante para nos auxiliar, nos fortalecer, nos levantar de quantas vezes for necessário nos buscarmos do chão. Sabemos da tua misericórdia, Pai, que possamos confiar, fortalecer essa confiança e união contigo, porque o Senhor está em nós, está dentro de nós, está conosco, está presente de nós. Precisamos, sim, acreditar e confiar na sua providência. Pedimos, Senhor, que tua luz de amor e misericórdia chegue em cada canto do nosso globo, em cada ser que esteja passando por dificuldades, dúvidas, sofrimentos. Sabemos que teu amor não desampara ninguém. Então, Pai, pedimos a sua proteção e auxílio para seguirmos firmes em nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe a cada um que assim seja. Graças a Deus.
Davi, seu microfone. Perdão, pessoal, já estou fazendo live já há um certo tempo, mas às vezes a gente esquece. Realmente, com o microfone fechado, fica difícil. Mas eu estava falando aí da nossa temática, né? Diferentes ordens dos espíritos. Kardec pôde, então, fazer a classificação de forma bastante científica e metodológica a partir das observações e sintetizou bastante as diferentes ordens dos espíritos. E eu gostaria de dizer que a escala espírita, né, a compreensão das diferentes ordens dos espíritos, ela é bastante útil. Ela vai nos auxiliar primeiro a se situar diante aí do progresso que a gente precisa fazer e diante do progresso que a gente já fez. Então, acho que ela tem já de imediato essa função. À medida que a gente entende a escala espírita, aí é muito simples, né? Basta a leitura do Livro dos Espíritos, né? A partir da questão 97, mas, sobretudo, a partir da questão 100, da questão 100 até a questão 113, Kardec vai explicar aí as diferentes ordens dos espíritos para fazer a classificação, como eu falei, de maneira bastante oportuna, o que serve de subsídio para a gente se situar. Onde é que eu estou nessa escala? O que eu preciso fazer para avançar e atingir os níveis superiores da escala? Então, eu acho que a escala espírita, por si só, já apresenta essa primeira função importante aí, diante do leitor do Livro dos Espíritos, ou seja, todos nós espíritas que precisamos entender e estudar a escala. Uma outra situação é a capacidade de identificação do tipo de espírito que está se lidando, principalmente aí numa mediúnica, ou através de uma mensagem, numa psicografia ou uma psicofonia, seja lá qual tipo de mensagem que chegue, mas certamente identificar, né, a ordem do espírito, ele é importante para a gente saber com quem a gente está lidando. Isso aí eu acho que é muito importante para quem lida com a mediunidade. Então, saber lidar com os diferentes espíritos, sejam eles encarnados ou eles desencarnados, né, numa comunicação ou num diálogo, numa reunião mediúnica, é importante, né? A gente também encarnado tem que observar os caracteres, né, das pessoas que nos cercam, porque a gente precisa saber com quem a gente está lidando. No mundo espiritual, isso é mais grave ainda. A gente precisa saber se é um espírito com muita rebeldia, se é um espírito bondoso, e isso vai acontecer à medida que a gente conhece os detalhes, né, da escala espírita e a classificação proposta aí pelo nosso querido professor Rivail, okay? Conhecido aí como Allan Kardec, com pseudônimo, né, de Allan Kardec. O professor Rivail teve a capacidade de, como os botânicos classificam as plantas, ele teve a paciência de observar o discurso dos espíritos e, certamente intuído pela espiritualidade superior, estabelecer essas diferentes categorias, que, sintetizando, né, sem que se alongar demais, está dividida em 3 categorias. Então,
a gente encontra os espíritos de primeira ordem, também chamados de espíritos puros, né? São espíritos que já atingiram a perfeição. E a gente tem, nas informações aí das questões do Livro dos Espíritos, parece também lá no Livro dos Médiuns, tá? E na Revista Espírita também. Mas de que a primeira ordem é formada pelos espíritos puros, onde, vejam só, meus irmãos, não há nenhuma influência da matéria. Então, para esses espíritos, os espíritos puros, a matéria não tem nenhuma influência sobre esses espíritos. E a sua superioridade moral e intelectual, ela é absoluta em relação aos espíritos das outras ordens, tá? Esses seriam os espíritos de primeira ordem. Os espíritos de segunda ordem, e aí o Léo vai poder trabalhar mais, né? São os espíritos bons, aonde há uma predominância do espírito sobre a matéria. Se a influência da matéria ela nula, aqui o espírito bom, ou o espírito da segunda ordem, ele tem a predominância das questões espirituais sobre as questões materiais. É a predominância do espírito sobre a matéria, onde prevalece o desejo de praticar o bem, o desejo do bem, ou seja, de cumprir as leis divinas, é uma predominância. Então, nenhuma paixão inferior consegue influenciar esse espírito, uma vez que as suas ações são sempre baseadas no desejo de se praticar o bem. Os espíritos de terceira ordem, terceira e última ordem, são os espíritos imperfeitos, aonde há a predominância da matéria sobre o espírito, né? Há uma prepulsão para o mal, baseado na ignorância, no orgulho, no egoísmo, ou seja, em todas as paixões que lhe são consequentes. Então, a escala estabelece essas ordens, embora na questão 97 do Livro dos Espíritos, né, a espiritualidade vai falar para Kardec que as nuances entre as ordens ou os graus de perfeição, elas são infinitas, mas que, de uma maneira generalizada, essa classificação ela atende perfeitamente para a nossa compreensão. Claro que entre uma e outra ordem existem muitos níveis, ok? E aí eu compartilho com vocês essa imagem, onde a própria imagem ela é bastante pedagógica e ilustrativa, onde a gente tem na base da pirâmide os espíritos imperfeitos, como eu falei, onde o mal detém uma certa predominância, a matéria predomina sobre o espírito, nessa categoria, onde a gente vê todo tipo de paixão que gera as imperfeições, como a vingança, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, o ciúme, onde a gente pode entender que espíritos que é comum e natural nesses espíritos, classificados dessa forma, como terceira ordem, a presença dessas características ou desses sentimentos que a gente entende como imperfeição. Os espíritos de segunda ordem, os espíritos bons, aí a gente tem uma predominância do bem, o desejo de se praticar o bem, né? Onde há uma predominância do espírito sobre a matéria, e como terceiro como primeira ordem, né? O topo da pirâmide, a camada superior da pirâmide, aqui em verde, a gente tem
os espíritos puros, aonde, como a gente viu, nenhuma influência há da matéria sobre esses espíritos, aonde os seus sentimentos eles são recobertos pelo mais puro amor, coisa que a gente tem até uma certa dificuldade de compreender, uma vez que esses espíritos eles não possuem as emoções da maneira como conhecemos, uma vez que a emoção, na verdade, o sentimento que predomina entre eles é o sentimento de amor. Ok? Vou passar a palavra para o Léo. Tem algumas coisas aqui. Só um detalhe antes de passar a palavra para o Léo. Cuidado para a gente não entender essa classificação de perfeitos, bons e imperfeitos, levar perfeito e imperfeito como adjetivo, ok? Aqui é uma categoria, a categoria dos espíritos perfeitos e a categoria dos espíritos imperfeitos, tá? Não se trata aí do adjetivo, ok? Uma vez que a gente pode supor que, então, se a gente for levar o entendimento da categoria como sendo adjetivo, perfeito e imperfeito, a gente estaria, então, supondo que Deus estaria criando criaturas imperfeitas, ok? Que esteja faltando algo, que esteja incompleta. E, na verdade, é só um nome que atribui, né? Que agrupa as características desses espíritos. Não pode ser levado em consideração do ponto de vista do adjetivo, ok? Porque senão a gente vai supor exatamente isso, a criação de criaturas perfeitas e de criaturas imperfeitas. E aí eu faço uma citação de Spinoza, que é até um filósofo materialista, mas ele classifica a perfeição como sendo a própria realidade. Então, a perfeição é a própria realidade, porque tudo que Deus cria é perfeito, ok? E aí depois a gente entra nessa questão aí. Por que os espíritos classificados por imperfeitos escolheram, através aí do livre-arbítrio, o predomínio, a predominância para o mal? Tá? Então, Deus não errou, não fez ninguém com defeito. Todos fomos feitos da forma que tinha que ser. E é através das nossas escolhas, do livre-arbítrio, que a gente acaba adquirindo, então, esses caracteres que a gente classifica como sendo imperfeitos. Então, o perfeito e imperfeito aqui é só o nome da categoria do espírito, a gente não leva a palavra, né, como sendo o adjetivo exatamente, para que a gente não cometa o equívoco de achar que a criação fez a criatura faltando algo, com algum defeito. Não é isso, né? Porque senão a gente estaria jogando os nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas escolhas erradas na conta de Deus. E como Deus não erra, né, é um dos atributos de Deus, né, a gente entende assim dessa forma, né, relativa, né, de maneira filosófica. Ok? Léo, vou passar a palavra para você, que acho que eu me estendi um bocado, hein, cara? Você fica caladinho aí. Que nada, Davi. Fica só ouvindo e aprendendo. E você trouxe aquela imagem ali, aquela ilustração ali, ouvir aquele galerão ali da imperfeição, a gente olha para a nossa vida e te pensa, falta muito ainda, né?
Você tem alguma dúvida aí, Léo, de qual é a categoria que a gente está ou não? É só olhar lá a figura, né? Tá claro. Pô, e antes de entrar, só gostaria de lembrar que, assim, quando eu entrei no Espiritismo, né, você vai... É no início, né, eu era mais bem novo, aí comecei a ler, me vislumbrando, e eu achava, olha a minha ignorância, eu conhecendo, tendo conhecimento, lia, já achava que já estava lá em cima, coitado de mim, o que faltava é muita moralidade, né? E a gente vai aprendendo, né, que a nossa real situação, a gente vai descobrindo que a gente está lá naquela turma lá, né? Então, sobre as diferentes ordens dos espíritos, né? O Davi já trouxe, já abordou, né, bastante coisa. Eu queria primeiro trilhar por um caminho, né, que vai auxiliar, né, que para a gente ingressar nesse tema, né, a gente vamos em busca de um raciocínio sobre essa parte, que é do Livro dos Espíritos, né, que vem essa diferente ordem dos espíritos, né, onde Allan Kardec buscou e se aprofundou sobre o mundo espírita, ou conhecido, né, por muitos pelo o mundo dos espíritos, né? Não é o mundo dos espíritas, é o mundo espírita, né? O mundo dos espíritos, ou seja, o nosso mundo dos encarnados e dos desencarnados, né? Todos. E nessa pesquisa sobre os espíritos, Kardec avança para a área das diferentes ordens dos espíritos. Primeiro, esse método, né, que eu gostaria de frisar, que Kardec utilizou nessa averiguação de tipo de espíritos, a que ele entrevistava. Porque esse método que ele utilizou, ele é muito interessante, né? E muito inteligente, muitíssimo inteligente. Porque o método utilizado por ele foi de ver e observar, né? Assim julgando pelas suas palavras e atos. E depois foi feita a classificação pelas semelhanças dos espíritos, baseada em dados que eles próprios forneciam ao codificador espírita. Portanto, Kardec utilizava, observava, via, ouvia os atos e as palavras, né, das comunicações. Daí a gente percebe, pelas palavras e atos, dizemos quem nós somos, né? Aí mostra, a resposta está naquela figura que Davi trouxe, né? Daquelas categorias, né? Das palavras e atos, onde a gente se enquadra, né? Como a gente age diariamente, como a gente fala, né? Então ali a gente se posiciona, e esse método de Kardec foi muito interessante, que daí que ele tirou tudo isso, né? Dessa categoria, né? Que não é fechada, então ela tem diversas classes, né? E eu gostaria de trazer aqui a dos bons espíritos, né? Como o Davi já ilustrou para mim, né? Para me fazer aqui. Por que esses bons espíritos? Porque as suas qualidades e os poderes, né? Para o bem da relação deles já está em estado avançado, né? Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. E os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. E Kardec separou aqui, né, dessa categoria dos bons espíritos, ou seja, esses espíritos que nos inspiram. Porque, quer ver um exemplo? Você vai aprender uma coisa simples, né? Você vai aprender a fazer pão, né? Você vai aprender com o padeiro ou a padeira, alguém especialista, alguém gabaritado, alguém já vivenciado, que vai, através do seu conhecimento, sua experiência, lhe mostrar como funciona. E assim funciona na vida inteira, né? Assim como o padeiro, a padeira, os espíritos mais evoluídos, mais adiantados, eles vêm para nos auxiliar, para nos fortalecer, né?
E é por isso que Kardec botou assim: quando por exceção encarno na Terra, é para cumprir missão de progresso. Então, nos oferece o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo, né? O tipo de perfeição que a gente pode aspirar, onde a gente se inspira em buscar pelo exemplo dessas pessoas, desses espíritos que tiveram junto de nós, conosco, né? Temos aqui um exemplo muito próximo, que eu tenho certeza que posso enfatizar, desses bons espíritos que esteve junto conosco aqui, né? Nosso queridíssimo Chico, que teve uma vida ilustrada de exemplos, seu modo de ver, né? de vivenciar sua vida, seus exemplos, o seu rastro de trabalho está aí, ó, para todo mundo que queira buscar tomar como exemplo. E essas categorias, né, existem diversas, como o Kardec separou aqui, são os espíritos benévolos, espíritos sábios, espírito de sabedoria, né, onde as qualidades morais da ordem mais elevadas são os que as categorizam, sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, a gente vai vendo essas classificações que Kardec trouxe, a gente pode enquadrar exemplos, né, que passaram pela gente, e que vai mostrando para a gente, né? Porque a gente sabe que nós fomos criados simples e ignorantes, mas o germe do conhecimento, das qualidades, estão dentro da gente. A gente que vai desenvolvendo com o passar do tempo, né? E esses espíritos já compreendem Deus, né? Eles já sentem essa felicidade dos bons, porque eles já sentem a felicidade de auxiliar. É isso que fazem eles ser felizes. Não é ser feliz com as coisas materiais, que muitas das vezes a gente se perde muito, a gente acaba depositando, né? A gente vê exemplos de pessoas depositando a vida só por coisas materiais. A gente sabe que é passageiro. E esses exemplos desses irmãos nossos, que já chegam desapegados, mas respeitando os bens que são fornecidos pelo Criador, né? Mas não se perdem, utilizam para o bem sempre de quem esteja ao seu redor. Então, esses exemplos de bons espíritos são uma injeção de ânimo para a gente, né? Que são irmãos que já estão lá na frente, que a gente pode seguir a rota deles. É só a gente buscar eles e compreender que eles já passaram pelo o nosso processo que a gente está passando agora, né? Como se fosse uma plantação de qualquer soja, de arroz, né? Tem seus períodos, tem a safra lá do período da colheita, tem a outra safra que já está no período lá da adubando na terra lá, está no seu processo ainda de crescimento. Então, tudo tem o seu enquadramento. E a bondade deles é que é a qualidade dominante, né? É aqui que Kardec diz dos espíritos benévolos, né? Que eles prestam serviço aos homens e ajudam sobre seus conhecimentos. Então, essa é um breve resumo dessa segunda ordem dos bons espíritos que o Kardec trouxe para a gente compreender e saber se situar onde a nossa real situação, né? E Kardec faz a observação, terminando aqui, né, que ele diz assim: sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que outro.
pode acontecer que muitos reúnem em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível de apreciar-se, né? Então, a gente sabe que os atos e as palavras é o que ditam a ordem, a real situação da gente, da categoria do espírito. E aí, é isso que a gente trouxe aqui para introduzir. Agora eu passo a palavra para o meu amigo. Léo, aproveitando aí o que você estava falando, eu acho que a abnegação ela é uma virtude presente nesses bons espíritos. Todos eles são esses irmãos que marcaram a humanidade, né? Realmente a abnegação é um elemento assim característico desses irmãos que se apresentam do ponto de vista espiritual uma situação é difícil da gente dizer, né? Porque a gente na matéria, né, a gente não consegue compreender. Admiramos as virtudes, os caracteres, pela bondade, pelo caráter, pela moral, né? Mas é difícil para nós percebermos, exatamente por estarmos ainda na lida da vida, né? Percebermos as nuances que entre uns e outros, mas a gente é convidado sempre a observar. E realmente me chama muita atenção, né, já acende logo a luz verde, em espíritos que fazem um trabalho exemplar, né? O que me chama a atenção, geralmente, para esses trabalhos, é a abnegação desses irmãos, né? Então, eu acredito que se há uma virtude que os caracterizam bem, é a abnegação, é a prática da caridade, isso com certeza. A Antônia estava falando aqui no chat, ó, que não basta fazer, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, ok? Então, realmente, para se atingir categorias superiores, né, ordens superiores, avançar do ponto de vista do progresso, há necessidade de se fazer o bem. É o que caracteriza, né, o bom espírito, que é o de segunda ordem, é o desejo de praticar o bem. A gente viu isso, está bem caracterizado aí nas questões que Kardec traz na definição da escala espírita. Ok? Obrigado aí, Antônia, pela participação. E refletindo sobre os espíritos bons e sobre os espíritos puros, primeiro que eu acho que os espíritos bons, eles... a gente maltrata muito os espíritos bons, né? Porque com a nossa ignorância, com o nosso egoísmo e a maneira da gente perceber o espírito bom, é a gente pensar no nosso anjo guardião. Nosso anjo guardião, ele é um espírito bondoso. É um espírito de segunda categoria. Se a gente se vê na terceira ordem, certamente para nos orientar, para nos auxiliar no nossa programação, certamente o nosso anjo guardião, que muitas das vezes a gente esquece do intercâmbio com ele, de fazer uma oração ao deitar e ao levantar, para que ele nos auxilie durante a vigília e nos auxilie durante o período noturno, em que o nosso corpo está descansando, mas que o nosso espírito ele não está descansando, porque o corpo descansa enquanto o espírito trabalha. Então, essa ligação com o espírito
com o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, ele é muito importante, que é um espírito de segunda ordem, com certeza. Embora muitos espíritos afinizados a nós se aproximem, nem todos, né, espíritos familiares, né, que já tiveram em existências passadas, existe uma relação amorosa realmente de nós para com eles e deles para conosco, mas não necessariamente são espíritos numa categoria superior. Agora, com certeza, o nosso anjo guardião, ele é um espírito de segunda ordem, uma vez que, para exercer a orientação ao tutelado, você precisa estar num nível de moralidade e de intelectualidade mais avançado, ok? Então, a gente pode entender assim dessa forma. E eu gostaria também de falar uma outra coisa, trazer uma outra reflexão, que é em relação aos espíritos puros, e, no caso, o único espírito puro, né, que esteve entre nós foi Jesus. Então, muito dos relatos apresentados nas passagens evangélicas, né, que colocam um Jesus com ira, um Jesus com paixões, um Jesus fragilizado. Se a gente observar a definição de espírito puro que Kardec traz, de que essa categoria de espíritos, onde não há influência da matéria, onde eles têm a superioridade absoluta, a superioridade moral e intelectual, então, em relação às outras categorias, então a gente percebe que, provavelmente, e Kardec adota essa linha de que são as impressões de quem escreveu que dão essa ideia de um Jesus com ira, de um Jesus fragilizado, de um Jesus com as paixões humanas, né? Natural, pessoa que está lá redigindo, né? Até por não compreender a natureza e a grandeza do mestre, passar isso na forma da escrita, e isso está presente nos evangelhos. Então, Kardec ele vai refutar, de certa forma, quando ele vai apresentando os caracteres dos espíritos puros, esse tipo de passagem. E aí a gente imagina Jesus realmente como o governador do nosso orbe, e um espírito dessa envergadura realmente um comportamento que é muito mais parecido com o nosso, de espíritos imperfeitos. Ele não seria nem admitido de um espírito de segunda ordem, porque o espírito de segunda ordem ele já tem o controle emocional sobre as paixões, né? Onde existe a predominância do espírito sobre a matéria, e não ao contrário. Mas, certamente, a gente tem dificuldade de entender esses espíritos avançados, né? É por isso que a senda do progresso, o caminho do progresso é longa, grande, e a gente se encontra nesse estado aí, que muitas das vezes é difícil entender, né? Por isso que quando eles vêm, o espírito bom, quando vem, o que a gente faz? A gente agride com a nossa inveja, com a nossa maledicência, com a nossa, né? Com as nossas paixões, esses espíritos bondosos. Assim, a gente vê o Chico, que foi uma alma bondosa, como ele sofreu, Madre Teresa, como sofreu, né? E sofre muito. E Jesus, o que a gente fez com Jesus? Botou ele na cruz, né? Exatamente porque a gente não consegue entender
conceber uma criatura bondosa e amorosa naquele nível. É isso. Ó, tá chovendo pergunta aqui. Depois que eu perguntei aqui, pedi para o pessoal participar, deixa eu ler aqui, passar a bola para o Léo. Léo, agora você responde, meu amigão. Ó, aqui, ó, a Antônia perguntando: os espíritos bons ainda precisam reencarnar? É contigo, Léo. Bom, os espíritos bons, muitas das vezes, eles encarnam para nos auxiliar. Um exemplo que a gente pode citar aqui foi o Bezerra de Menezes, né? O doutor Bezerra de Menezes. Ele já havia adquirido, né, o passaporte dele, já não precisava mais encarnar, mas ele fazia questão de vir, porque ele tinha muitos corações aqui que ele ama, né? E ele falou que não ia sossegar enquanto esses irmãos não viessem junto deles, né? Um exemplo simples desse imagina, né? Quer ver um exemplo fácil disso? Imagine os nossos familiares presos numa jaula na cadeia. Aí você é liberto. Você ia conseguir ser feliz e sua família, seus amigos lá presos? Você não ia voltar para tentar ajudar eles, né? Dar aquela força. Não, a gente vai conseguir, então. O exemplo simples é esse. Eles vêm para nos auxiliar. Isso, por missão, né? Vem por missão. Por missão, né? É porque o espírito bom, ele já se libertou dessas paixões. Mas aí vem por missão, né? Para nos ajudar. Por missão para nos ajudar. Então, um espírito que está na categoria de segunda ordem, ou de terceira ordem nem se fala, né? Mas o de segunda ordem, ele só vem para auxiliar. E a espiritualidade vem tratando pelo processo de pelo processo de transição planetária, que muitos espíritos de segunda ordem vêm aqui para ajudar a humanidade. Não no Brasil só, né, gente? É no mundo todo, e nem tudo de uma vez só. É espalhado. Mas o Léo citou Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, são espíritos. O próprio Emmanuel, que já parece que já está reencarnado, né? Enfim, espíritos que estão numa categoria assim, mais avançada. Tá? Ó, tem outra pergunta aí, Léo. O que dizer das pessoas que encarnam na Terra e no momento do desencarne são recebidas com festa? Você está falando exatamente nisso. Pergunta do nosso amigo aqui. Quer ver, Davi? Quer ver um exemplo disso? No livro Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz, uma dona de casa, dedicada, sem holofote nenhum, né? Esposa de um senhor rico, cheio de posse, o filho médico, com status, e ela uma simples dona de casa que cuidava do seu lar. E quando a gente vê, quando todo mundo desencarna, quem está acima, né? A mãe de André Luiz. Porque ela viveu uma vida simples, correta e reta, isso que se vale. E com certeza, se a gente leva uma vida reta, correta, consciência tranquila, com certeza a gente é recebido do outro lado com felicidade, né? Pô, muito feliz de ter conseguido, né? Agora outros a maioria que não consegue, a gente é socorrido do outro lado, né? Não tem festa, tem socorro. O poder, né? O dinheiro, o poder, a beleza, são situações, as pessoas se matam às vezes para até acaba com a saúde para obter o quê? Para obter poder, para obter o dinheiro traz o poder, né? Para obter o dinheiro, para obter poder, para obter fama. E é o que você está falando, muitas das vezes é preferível ter uma passagem de uma existência mais simples, porque você não comete erros graves que afetam as pessoas. Então, em vez de você crescer, você estagna, porque você entendeu? Cai pela vaidade, cai pelo egoísmo, cai pelo orgulho, enfim. Então,
A gente tem que refletir um pouco, né, sobre essas coisas. E a mãe de André Luiz volta, né? Volta para ajudar o pai, né, a reencarnar e a casar com ele de novo, porque ele estava no mundo espiritual. Ele e as amantes, né, numa situação assim, do ponto de vista moral, terrível. E a gente tem que observar que a natureza não dá salto, né? Então, nós somos o que hoje, nós somos aquilo que reflexo, em grande parte, reflexo do nosso passado. Não tem como fugir disso, não, filho. E a conquista moral alcançada, moral e intelectual alcançada, ela é utilizada. Essa é o grande tesouro, né? É o crescimento moral e intelectual da humanidade, né? É o tesouro que a traça e a ferrugem não corrói, né? E que o ladrão não rouba. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Jesus falava isso para nós. E, então, não tem como ser diferente. O que a gente precisa é exatamente disso, de buscar os tesouros que crescem. Oi, Léo. Vamos falar. Isso vai live, né, já. Tá na hora de encerrar. Passa muito rápido. Eu acho que é melhor te aumentar. Na próxima, botar a live de 2 horas. Tô brincando. Aí também fica muito cansativo, né? Acho que... Não, tô brincando. Um comentário que vai de muito encontro que a gente está falando aqui é na questão a resposta da pergunta de Kardec na questão 119, né? Onde Kardec perguntou por que se Deus não poderia isentar os espíritos de passar pelas provas, né? Porque ele já não criou eles perfeitos. Seria mais fácil, né? Pô, cria os seres perfeitos, tá todo mundo perfeito, acabou o problema. Aí os espíritos, é muito inteligente essa resposta, né? Ele falou, se Deus houvesse criado os espíritos perfeitos, qual o mérito teriam, né? De gozar a felicidade dessa perfeição? Onde estaria o merecimento sem a luta, né? A gente vê muita gente acreditando que vai conquistar algo, né, sem o merecimento, né, sem o merecimento, o benefício fácil. Acredita nisso, acredita. Isso é uma grande cilada. Tem que acender a luz vermelha quando existe premiação sem mérito. Tem que acender. Gente, isso é cilada, tem alguma coisa errada. Entendeu? É assim, tipo, comprar a licença do Windows por R$100, por R$50 no Mercado Livre, por exemplo. Uma experiência que eu vivenciei. É evidente que tem cambalacho. Não, diz que dá nota fiscal. Vai ver a nota fiscal que eles vão te dar. Ele diz. Né? Prometer, promete. Depois que você fez a transferência, já era. E tu vai comprar uma licença errada. Então, é o que o Léo está falando, não existe. Tem que acender a luz vermelha, né? Amarela, vermelha, todas elas. Quando a gente se depara e a vida ama várias ciladas, onde, né, sempre tem um mérito, um prêmio, né? O prêmio fácil. Né? Bom demais para ser verdade. Então, a gente tem que desconfiar. Cuidado para não cair nessas ciladas. Porque isso, certamente, às vezes não tem uma consequência maior, mas qual é a pior das consequências? É você desrespeitar as leis dos homens, e aí pode até ter uma punição, perder dinheiro, né? Respeitar as leis divinas, que é tão ruim quanto, né? Você vai acumulando crédito, quer dizer, você está com uma atitude imoral, né? Que vai contra a moralidade. Aí não tem como avançar, né? Tem que ficar como espírito de terceira ordem mesmo. Então, enquanto a gente cair nessas ciladas, se deixar seduzir pelo mal, porque isso é a sedução do mal, né? Essa é a verdadeira tentação, não é a maçã lá,
lá do Adão e Eva, não. A verdadeira tentação acontece toda hora. Pô, o senhor não quer não isso? Ali vai reduzir a conta de luz, vai reduzir a conta de água. É sempre uma historinha. E a gente não pode se deixar levar. Gente, já estamos com o horário para lá de estourado. Léo, não vou nem deixar você falar, senão... Agora só na terça-feira que vem. E no momento de despedida aí. Só rapidinho, pessoal, lembrando que a gente tem as palestras presenciais, né? Nossa casa, graças a Deus, está voltando aos poucos, mas exige o agendamento que ocorre na quinta-feira, ok? Das 13 às 17, a gente mudou um pouquinho o horário. Então, na sexta-feira, nós temos a Maria Helena, Maria Helena Oliveira, a nossa expositora, com a temática Paz, o tônico da felicidade. No domingo, dia 8, nós temos o Danielson Mendes, com a temática Economia e Espiritismo, ok? Então, é só ligar amanhã não, quinta-feira, dia 5, de 13 às 17 horas, para fazer o agendamento, pois nós estamos abrindo a nossa casa, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, sobre condições especiais, né, com uma capacidade reduzida de até 30 pessoas. Na segunda-feira, nós temos a live, a nossa live da Mary Ávila, nossa expositora querida. Na segunda-feira, às 19 horas, a palestra da Mary. Na terça-feira, nós estamos aqui de volta, ok? Lembrando, quem estiver precisando de uma assistência, desabafar por telefone, uma assistência espiritual, né, para oração, pode recorrer ao serviço que o nosso querido Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade oferece, chamado SOS Preces, pelo telefone 21, né? Aí 2667-2954, tá bom? Agora, antes da prece final, eu já estou aqui, me ajuda aí, Léo. Albani, achei. A gente tem os temas para que vocês possam nos ajudar a escolher para a próxima terça-feira. Ok? Tema 1, vigiar e orar. Tema 2, justiça da reencarnação. Tema 3, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Gente, Léo, sua palavra de despedida aí para o pessoal, antes da gente fazer a prece. Eu gostaria de agradecer a presença, né, de todos os amigos, o Cláudio Monteiro, a Lucimar Pinheiro, né, Antônio Estevam, a Mary, a Cássia Teixeira, né? Cássia Teixeira, Marta Faria, mais quem esteve aqui com a gente? Esses que sinalizaram com a gente, agradecer... Antônia, sempre presente, o Cláudio, não é isso? A Cristina Marinho, Luana Machado, né? Agradecer o carinho, a presença de vocês e esse conhecimento dessas categorias, a gente aprender, né, a nossa real situação e buscar nosso, como o Davi já trouxe, nosso exemplo maior que esteve conosco, né? Esse espírito iluminado que não para um segundo em benefício da nossa real felicidade. É isso que ele trabalha incessantemente. É o nosso divino Senhor Jesus Cristo, que vela por todos, trabalha e sempre quer o nosso melhor. Espera que a gente sempre seja pessoas corretas. Então é isso que a gente gostaria de finalizar aqui, agradecer por tudo e gratidão à presença de vocês, e vamos seguir em frente, né? Aprendendo a cada dia, com a nossa dificuldade, que a gente vai chegar lá. Tá bom. Obrigado, amigo. Vamos, então, orar, né? Dado o avançar da hora. Amado Mestre Jesus,
Deus de infinita bondade e misericórdia, que teus espíritos amorosos possam derramar sobre nós, toda a humanidade, de espíritos encarnados e desencarnados em torno do orbe terrestre, as tuas bênçãos, para que possamos, a partir do entendimento das verdades trazidas pelo Mestre Jesus nos Evangelhos, possa nos transformar, ter a força para a autotransformação, para seguir praticando o bem, seguir cumprindo as leis divinas e alterar, evidentemente, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a ponto de crescer do ponto de vista da moralidade. Que Jesus esteja sempre conosco e que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, dando essa energia positiva proveniente dos céus para a cura dos nossos males morais, sobretudo, que maculam tanto o corpo físico como o nosso espírito imortal. Que Jesus esteja conosco para esta semana que se inicia hoje, por conta do feriado de ontem, mas que essa semana seja esplendorosa na paz do Mestre Jesus. Ficam conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Pessoal, tchau, tchau. E até semana que vem, se Deus quiser. Nos ajudam aí a escolher a temática.